entregamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, tudo o que temos, tudo o que somos, entregamos a Ti nessa manhã, Pai. Receba para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. Te adoramos e estamos sim, Senhor, felizes, estamos alegres, porque já sentimos aqui a Tua presença, já sentimos aqui a manifestação da Tua presença, já sentimos a Tua glória neste lugar. Te adoramos, te exaltamos, ó Rei, te engrandecemos, Senhor dos Senhores. Seja exaltado, glorificado e adorado hoje, para todos sempre, todos sempre. Eu convido a você a levantar as suas mãos e dê glórias a Deus, dê glórias, vamos lá, dê glórias a Ele, aleluia, e com uma salva de palmas bem forte, adoramos a Ele. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Deus que é santo, santo, santo e poderoso, aleluia. Deus que nós devemos declarar, Senhor, que Ele é santo e Ele é poderoso, Deus. Só que eu quero que você entre conosco nesse clima, tá? Eu quero que você dance conosco. Dance. Quem sabe dançar? Eu também não sei, mas mexer eu sei. Se você sabe mexer, mexa. Adore. O nosso corpo nós vamos expressar nossa adoração ao Senhor com tudo. Corpo, alma e espírito, amém? Tudo que temos, tudo que somos, queremos dar ao Senhor nessa manhã tão poderosa. Preparado, meninos? Meninas? Amém? Podemos ao Senhor com toda a força. A igreja vem assim, ó. Vem assim, ó. Vamos filmar agora. Vamos lá. Vem embora.
Sabe essa energia que está em nós? Essa força vem dele. E essa alegria, sabe qual é? É do Espírito Santo em nós. Aleluia. Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as coisas em nossas vidas. Deus tem uma promessa para você. A Bíblia diz que tem várias promessas. Mas há uma promessa que nós nos apegamos e cremos nela. É que Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. E é nessa promessa que nos apegamos, nos alegramos e exaltamos o nome do Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir a promessa. Aleluia, aleluia.
promessa, Ele é fiel e justo para cumprir a promessa. Isso não foi promessa de homens, mas foi a promessa, é a promessa do próprio Deus em nós, em nossas vidas. Jesus vai voltar. Viveremos em uma nova terra, em que o reino é o reino de Deus. Aleluia, aleluia. E esse reino, ele já está dentro de nós. Essa esperança já está aqui dentro de nós, plantada dentro de nós. E é nisso que cremos, que esse que fez a promessa continua trabalhando em nossas vidas dia após dia após dia, nos preparando para esse grande encontro, nos preparando para esse grande reino poderoso, justo e eterno. Eternamente adoraremos ao Senhor. Aleluia. 24 horas, se é que tem 24 horas, mas estaremos adorando Ele constantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Quero ouvir você dizer aquele junto conosco: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei. Quando veio o Senhor aqui na terra e no céu. É isso que queremos, Senhor. É isso que queremos. Aleluia. Seja exaltado o teu nome. Aleluia. O Deus que nos mostrou uma nova realidade, e que nós outrora buscávamos a felicidade em tantas coisas vãs, todas, e não encontrávamos a verdadeira felicidade. Mas esse Deus, Ele passou a habitar em nós e revelar a nós, através da sua palavra e do seu Espírito, que a verdadeira felicidade está em Cristo. A verdadeira felicidade está em servir a Deus. A verdadeira felicidade é se entregar ao Senhor e dizer: a minha vida é tua, Rei, a minha vida é tua, o teu Espírito habita em mim, oh, a tua glória me envolve. Eu sou feliz contigo, Jesus, eu sou feliz contigo, Senhor. E obrigado por dar vida a esse sepulcro, obrigado por dar salvação e a vida eterna. Adoremos a Ele. Mas nada preencheu-me.
em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tem medo.
nós possamos então responder a Ti à altura, responder a Ti com louvor, com honra, com glória, em todo tempo, em todo momento. Seja exaltado, ó Deus, seja exaltado a Ti, Senhor, o nosso louvor. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Você pode se sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Não há nada, né? Melhor do que o nosso Deus. Jonatas, veja se você recebeu aí uma imagem. Se a gente conseguir jogar na tela, nós vamos falar algo a respeito disso nessa manhã. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia. Se você tem trouxe Bíblia aí, né? Parece que está meio em desuso, né? O pessoal que traz Bíblia, traz celular agora. Mas tem a Bíblia no celular também, não tem? Então, o importante é que nós tenhamos a palavra de Deus para que nós possamos lê-la, para que a gente possa meditar nela. Então, abra a sua Bíblia, lá no finalzinho dela, perto do Apocalipse, mas na segunda epístola, vou chamar de carta, que é uma carta que Pedro escreveu às igrejas. Então, abra aí, na segunda carta de Pedro às igrejas, a todos. E ele está encaminhando esta carta, e o desejo do coração dele era que antes dele partir, porque ele já estava ali velhinho, quase, né? E ele fala assim: não, eu preciso reforçar os ensinamentos, eu preciso trazer isso mais uma vez. Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu preciso trazer para vocês e lembrá-los mais uma vez. Antes, vai que eu não tenha mais essa oportunidade, e eu preciso então falar para vocês acerca dessas coisas. E eu quero convidar você então a ler juntamente. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando no telão. 2 Pedro, capítulo 2. Aliás, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler até o 15, certo? Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco, olha, presta atenção, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se estas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, forçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois, se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por este motivo, sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios, se bem que já estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar vossa memória. Porquanto estou consciente de que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia,
tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Você pode dizer amém? Amém? Eu faço aí um convite também a você depois pegar esta carta, pequena carta, são 3 capítulos apenas, e ler em casa, refletir, pega o primeiro, lê o primeiro, pega o segundo, lê o segundo, pega o terceiro, lê o terceiro. Aí você vai se empolgando, lê também, aí você volta na primeira carta de Pedro, né? Leia aquilo que está escrito. Nós estamos aqui, vamos falar hoje sobre uma parte daquilo que foi escrito, mas, claro, aquilo que está sendo escrito aqui tem um contexto maior e a gente não vai conseguir nessa manhã entrar em todo esse contexto. Nós vamos apenas pincelar algumas coisas aqui. Mas já fica aí o convite para você. Leia estes livros. 2 Pedro, pega, é rapidinho, você vai gastar, 15 minutos para ler todo ele. Então, faça essa leitura, vai ser bom para você, vai ser edificante para você, e sempre quando ler a palavra de Deus, sempre traga ali falando assim: Deus, o que o Senhor quer falar comigo através da sua palavra? Espírito Santo, ilumine a minha mente. Espírito Santo, me dê espírito de revelação, me dê espírito de sabedoria no pleno conhecimento teu. Pedro escreve isso, e como ele termina aqui no versículo 15, ele fala: eu tenho me empenhado. Se você olhar no verso 5, no verso 10, ele também está fazendo ali um esforço no sentido de chamar a nossa atenção para algo que é importante aqui. E ele fala assim: esforcem-se, façam um esforço. Veja lá, verso 5, ele vai falar sobre esforço. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. Aplicando todo o vosso esforço. E lá no verso 10, mais uma vez, ele fala: portanto, irmãos, o que? Esforçai-vos. Então, o que Pedro está dizendo para nós aqui? Ele está falando assim: algo que depende de você. Certo? É algo que depende de você. É você quem precisa se esforçar. Às vezes a gente fala: Deus, Senhor, olha, a palavra fala sobre algumas coisas, por exemplo, sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sabedoria. Então, sobre sabedoria, a palavra está dizendo: peça a Deus que dá sabedoria. Agora, existem outras coisas que não adianta que a gente peça a Deus: Deus, me dê isso, me dê aquilo. Depende de nós, é meu esforço, eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer. E Pedro aqui está falando sobre virtudes. Diga aí, virtude. Virtude não é algo que a gente recebe e que já está em nós, e que a gente ali, a partir daquilo, nós já fazemos, e a gente já executa, já reage, sabe? Reação. Como você tem reagido? As nossas reações, e reação é aquilo que eu faço mediante uma ação, certo? Alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa, e qual que é a minha reação imediata? Então aquilo que de pronto já parte de mim é a minha reação. O que nós vamos nessa manhã aqui meditar é sobre essa questão das nossas reações, porque a nossa reação ela tem que ser tal e parecida com as reações de Jesus. Certo? Está entendendo isso? As nossas reações, a minha, a sua reação, elas têm que ser o máximo parecidas com as reações de Jesus. Quando ele era questionado, quando ele era pressionado, quando ele era ali forçado a alguma coisa, como é que ele reagia? Então esse texto está falando sobre isso. E para que nós nos pareçamos cada vez mais com ele, é preciso que nós nos esforcemos. Mas nos esforcemos ao quê? E essa passagem está falando de virtudes. Aquilo que eu devo desenvolver. Diga aí, eu preciso desenvolver. Já não vem comigo, não vem no pacote. Eu preciso desenvolver. Certo? Eu preciso desenvolver. Nós tínhamos isso. Você não lembra disso? Lá no princípio de todas as coisas? Quando Deus fez todas as coisas?
E Deus fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus soprou no homem um fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, certo? E aí, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, chega lá no último dia da criação, sexto dia, certo? E Deus olha e fala o quê? Eis que tudo o que ele havia feito era muito, não, que bom, é muito bom. Muito bom. Ou seja, tudo que Deus fez era perfeito e era muito bom. O ser humano também era perfeito, era muito bom. Então o ser humano era assim, diria, as suas reações, elas não eram diferentes das reações com Deus. Ele se parecia tanto com Deus, que as suas reações eram tais que se assemelhavam assim, de uma forma muito grande ao próprio Deus. Então era uma coisa quase que natural, né? Então, se uma coisa ruim acontecesse, a sua reação já era naturalmente boa. Só que o ser humano perdeu essa capacidade. Então, o ser humano perdeu essas virtudes. O ser humano perdeu essas virtudes. E quando nós, então, perdemos essas virtudes, não significa que nós não a tenhamos mais. E que nós não podemos mais desenvolvê-las. E aí a questão é desenvolver virtudes. Eu preciso trazer isso novamente para o meu dia a dia. Eu preciso me esforçar com toda diligência, me aplicar de tal forma para que eu possa me parecer mais e mais com Cristo, certo? Porque se um homem pecou, Adão, um outro homem não pecou, Jesus Cristo. Pelo pecado de um só homem, todos pereceram, mas pela obediência de um só homem, todos nós temos vida. Diga aí, vida. E Jesus disse, vida em abundância. É isso que Ele prometeu para nós. Então quando a gente fala de prometeu, promessas, vida em abundância. E aí Pedro começa a falar nessa carta aqui, falando assim, olha, seu divino poder, verso 3, nos concedeu tudo. Seu divino poder nos concedeu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha, nisso nós encontramos o seguinte: se nós perdermos essas virtudes lá, e são virtudes que a gente lembra no texto, se eu faço isso, se eu tenho isso, eu desenvolvo isso, se eu exerço isso, eu vivo a vida plena. Mas se eu não vivo isso, eu não vivo essa vida plena que está prometida para mim. E que é possível, o detalhe é possível, é tangível. É tangível. Não é algo que a gente olha aqui e fala assim, isso está tão distante. Sabe aquela historinha do reino tão distante? Não, é algo perto, é algo próximo. É algo que eu posso desfrutar. Aquilo que Jesus fala, vida em abundância. E aí a gente para nesse ponto aqui e começa a refletir. Olha a sua vida, ela tem sido uma vida em abundância? Pergunte para você mesmo, eu tenho vivido abundantemente essa vida? E de vida é vida. A própria palavra já expressa é vida. Então vida é vida, vida não é morte, vida não é tristeza, vida. Então, se a gente pega a palavra vida, a gente coloca de um lado e do outro lado a gente coloca o que não é vida. Só que o que a gente percebe, invariavelmente, é que essa vida sim parece tão distante de nós. A gente não consegue viver. É todo dia a gente ali angustiado com uma coisa ou outra, preocupado com isso, com aquilo. A gente vive uma vida cansativa, cheia de peso sobre nós, certo? Cheia de peso sobre nós. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que existe uma proposta de Deus para nós. E essa proposta de Deus para nós, ela é uma proposta boa. Ele fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Então ele fala, olha, venha até mim, você que se encontra nessa condição de cansaço. E esse cansaço não é físico, não. É um cansaço mental. É um cansaço mental. Vinde a mim todos os que estão cansados, eu vos aliviarei. Olha, não vou livrar você de todos as suas dificuldades, mas eu vou fazer o quê? Aliviar. Alívio. Não é aquele remédio, não, alívio.
certo? Eu vou aliviar. Vinde a mim todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Ele fala: tome sobre vocês o meu jugo. Você sabe o que é o jugo? Quem sabe o que é um jugo? O que a Bíblia estava dizendo ali sobre o jugo. Vocês já viram aqueles bois, um do lado do outro, com um negócio assim, segurando em cima dos seus ombros, não, dos seus pescoços? E os dois bois caminham certinho, ou 2 ou 4 ou mais, e eles caminham juntinhos, arando a terra. Já viram isso? Esse é o jugo. O jugo é aquilo que vai por cima do pescoço. E aí você coloca um boi mais forte com um boi mais fraco, e o mais forte puxa o mais fraco, certo? Então quando Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando assim: caminha comigo, pega o meu jugo, você vai caminhar comigo, passo a passo. Você não vai conseguir dar 2 passos se eu não der 2 passos. Você tem que caminhar comigo no compasso, certo? No compasso, ande comigo no compasso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha, presta atenção, essa palavra é importante. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprender significa que eu preciso aprender. Eu não sou igual a ele. Eu não sou igual a ele, né? Eu preciso me tornar cada vez mais parecido com ele. Então, andando passo a passo com ele, eu vou aprendendo a ser manso e humilde de coração. E então, quando isso acontece, o próprio texto bíblico diz: encontrareis descanso. Para quem? Para quem? Para a vossa alma. Descanso para a vossa alma. Então, quem é que fica abatida? Ó minha alma, por que te perturba tanto dentro de mim? Por que se preocupa? Por que fica abatida? Por que se questiona? Por que fica vivendo um futuro que não chegou? Olhando para um passado que já passou, esquecendo do presente que está ali. Esse é o detalhe. Nós não estamos vivendo a vida que deveríamos viver. É o presente, é o presente, é o presente. O futuro não pertence a mim, pertence a Deus. O passado já passou e ele lançou no mar de esquecimento. Só que nós temos uma tendência forte, grande, de ficar olhando para trás, no retrovisor. Aquilo que aconteceu, aquilo que passou, remoendo tudo isso, vivendo desse passado, se abatendo com isso. Só que isso tudo nos leva para um futuro que a gente fala: será que vai dar certo? Será que não vai dar? Né? Aquela, ó vida, ó céus, ó mundo, se preocupando. E é o que Deus está nos dizendo nessa manhã. E por meio dessa passagem aqui que eu quero explorar um pouquinho mais com vocês, por isso que eu disse, eu não vou me focar nela apenas, vou pensar algumas outras coisas dos outros versículos. Mas é exatamente esse detalhe, de que a gente precisa viver o tempo presente. Como eu posso viver o tempo presente? De que forma eu consigo viver esse tempo presente? Porque quando nós não vivemos o tempo presente, detalhe, eu só consigo viver o tempo presente me esforçando. Não é assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Envolve aquilo que eu faço, eu preciso fazer alguma coisa, demanda de mim alguma coisa. E Pedro está falando aqui: esforça, esforça, esforça. Quero citar aqui o versículo 8 do capítulo 3, que a gente já cita, eu acho que invariavelmente a gente fica falando desse versículo, e eu estava meditando melhor sobre ele, e até buscando aqui o texto original para entender melhor, porque você fica olhando e fala: um termo muda tudo, um termo muda tudo. E a gente fala que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Não é isso? Não sei se você já ouviu isso. Se não leu, já ouviu, certo? Para Deus, um dia é como 1000 anos fosse. 1000 anos como se um dia fosse. Não é isso? A gente ouve. Só que quando a gente vai olhar no texto com mais calma, e aí é o detalhe que eu quero que você preste atenção. Olhar com mais calma envolve esforço. O que Pedro está falando assim? Esforçai-vos. Esforçai-vos para desenvolver essas virtudes. Entre essas virtudes, não vou falar de todas, eu quero focar apenas numa. Mas entre todas essas virtudes, existe uma que chama conhecimento.
envolve esforço meu, envolve esforço seu. Querer conhecer melhor, querer entender melhor. Aí eu diria que essa inquietude é positiva. Aquela inquietude de buscar a sabedoria, de encontrar sabedoria, de encontrar conhecimento, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando você vai olhar o texto mais nitidamente, a gente vê que o sentido dele é um pouco diferente. Mas na tradução portuguesa a gente perde bastante. Mas quando você vê as outras traduções, inclusive, não só do inglês como do espanhol, eles usaram a tradução certa. Então a gente fala assim, pelo menos os latinos, os espanhóis estão melhor do que a gente. Quando eles leem essa passagem, vão entender melhor. Aqueles de língua inglesa também vão entender melhor, porque o sentido do texto realmente foi preservado. E diz assim: um dia com Deus. Um dia com Deus. Presta atenção. Um dia com Deus. É como se fosse 1000 anos. Ou seja, um só dia na tua presença. É como se 1000 anos tivessem acontecido. Ou seja, acontecimentos de 1000 anos em um único dia acontecem só pelo fato de eu ter estado na presença de Deus. Moisés, ele ficou 40 dias, depois outros 40 dias na presença de Deus, recebeu toda a revelação possível para a nação de Israel naquele instante. João ficou um tempinho na presença de Deus, recebeu revelação até o último dia dos acontecimentos sobre a terra. Ele viu todas as coisas que estavam acontecendo, que iam acontecer e ainda estão para acontecer. Viu tudo em frações de segundo. Paulo, ele cai no cavalo, né? Ele vê o Senhor, ele está indo para Damasco, está doidinho para matar os cristãos, porque ele fala: esses cristãos não temem a Deus, eles são hereges. E aí ele cai do cavalo, ele vê uma forte luz, ele fica cego já num instante, e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele ali, né, o temor do Senhor se apodera dele de tal forma, e ele: quem és tu, Senhor? Quem poderia dizer qualquer outra coisa? Quem é você que fala comigo? Quem te deu autorização para falar comigo? Mas ele fala: quem és tu, Senhor? Olha só a revelação. E ali no chão caído: quem és tu, Senhor? Note, nessa fração de tempo ele já tem revelação. Um dia na presença do Senhor, um dia com o Senhor, mas um dia bem valido, como se 1000 anos fosse. E 1000 anos com o Senhor, na presença do Senhor, ou seja, nossa, é tanto tempo, é tão demorado, isso é como se um dia fosse. Você consegue entender isso melhor? Isso diz respeito a Deus, e quem é Deus, e o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Esse tempo nosso aqui, passado, presente e futuro, é o tempo que Ele estabeleceu para que nós pudéssemos viver sobre essa terra que Ele criou, com essas características, com essa camada de ozônio, essa exosfera, estratosferas, né? Enfim, tudo isso possível para uma vida com o corpo. Você tem um corpo? Certo? Então, é temporário. Olha, a gente está ali e precisa de um tempo. A terra fica fazendo isso daqui, né? E ela vai fazendo isso daqui, fazendo um outro movimento, transação, né? Vocês estão aqui com a gente. Ela gira, não acontece isso com a terra. É tudo perfeito, certinho. Nem um milímetro, nem um segundo, nem um milésimo. Porque se acontecer um milésimo que seja, o universo entra em pane. Mas Deus estabeleceu tudo perfeito. Então, a gente, dia, noite, o sol não vai embora, ele só desapareceu porque a terra girou assim, certo? Mas ele está lá. Logo que a terra girar de novo, para um dia, né, um céu ensolarado, para um tempinho, fica ali, deitado, né, assim, imóvel, e fica observando. Pega uma referência, por exemplo, um fio de alta tensão, um pergolado, qualquer coisa, uma referência também que é imóvel, e fica observando que aquela mesma estrela que você estava olhando aqui, daqui a pouco ela está aqui, depois está aqui, depois está aqui, em pouco tempo que a terra está girando. O efeito das marés estão acontecendo sem que você perceba, mas a lua está lá, fazendo com que tudo isso aconteça, um campo magnético perfeito, para que haja vida sobre esse espaço que nós estamos aqui, a Terra. Por isso que precisa desse tempo,
né? As 24 horas, e a coisa vai acontecendo. Então, mas Deus não está preso a tempo, presta atenção nisso. Deus não está preso a tempo, Deus não está preso a espaço. Deus é. Ele disse assim: eu sou, eu criei o tempo, eu sou o Pai da eternidade. Olha, eu sou o Pai da eternidade. Então, o que isso traz para nós nessa passagem, inclusive para essa manhã? Deus está além do tempo, Deus é dono do tempo. Se o dono do tempo está comigo, e se eu ando com o dono do tempo, o tempo não é um problema para mim. Amém. Então eu não devo, como ele diz para mim, não devo me preocupar com o que eu não devo me preocupar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não vai adiantar nada, não vai acrescentar um pouco da sua vida, 1 metro, 2 metros da sua vida, o preocupar ou o tanto preocupar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus está falando de tempo. Deus está falando assim: você está preocupado porque olha para trás, você está preocupado porque está vendo para frente, só que a frente você não sabe de nada, você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence, você tem que fazer hoje o que você pode fazer hoje, agora, nesse exato momento. Por exemplo, está sentado aqui, você veio ao culto, você decidiu fazer isso, houve um esforço da sua parte. Agora, nesse exato momento, está tendo um esforço da sua parte em querer entender o que ele está aqui dizendo. Muitos talvez até assim, naquela coisa, eu não estou entendendo nada desse pastor. Olha, não se preocupe com isso necessariamente, mas se esforce para entender. E ao mesmo tempo que você está ali, você fala assim: Espírito Santo, me dá. Aí eu posso pedir a Deus: me dá espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento teu. Agora, eu não posso pedir a Deus: me dá virtude, porque Ele fala assim: a virtude é você quem vai desenvolver. A virtude é você quem aplica, a virtude é você quem pratica, dia a dia, e você vai melhorando nelas. Quando você pratica isso, quando você começa a viver isso mais e mais fácil, não envolve esforço. Mas aí sim, você se torna e vai se tornando o que Pedro está dizendo aqui, participante da natureza divina. O que é participante da natureza divina? Pergunta para você, valendo 10. Deus se preocupa? Deus se preocupa? Deus fica ali: ai meu Deus do céu, né? Como se ele tivesse uma: ai meu Deus do céu, o que será? Olha o que está acontecendo aqui, nossa, está uma bagunça lá embaixo, está um caos lá embaixo, eu não sei mais o que eu faço. Deus se preocupa? E o que Deus quer que você faça? Não se preocupa. O mesmo. Ele quer que você tenha a mesma paz que Ele tem. Ele olha para você e vê você aí todo. Já viu barata tonta? Eu não sei se ela é tonta ou se ela é assim mesmo, né? Já viu barata que vai para lá, daqui a pouco ela para, pensa: espera aí. Ela vem para cá, ela para, pensa de novo, não sei se pensa, mas ela fica ali, barata tonta, ela não sabe para onde vai. Tem gente que nem quer observar a barata, tem medo da barata. Mas a barata tonta fica ali, perdida. Quando Deus olha você dessa forma, que não é uma barata tonta, Ele fala assim: se Ele soubesse, se ela soubesse, se Ele descobrisse tudo que está aqui revelado. Olha, eu mostro o celular como se fosse a Bíblia, tá? Não vai olhar meu celular não é? Eu estou falando a Bíblia que está aqui. Tem tantas versões. Eu gosto de uma que chama Bíblia Português. Ela tem o grego, ela tem a tradução King James, ela tem outras traduções em espanhol, em inglês. Então você tem aqui várias opções. Mas aí, pega a sua Bíblia, levanta aí a Bíblia que você está aí. Está no celular, levanta e vai ser como se fosse a sua Bíblia. Olha: lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. É Deus olhando para nós e dizendo assim: se vocês se esforçassem um pouco, mais do que tem se esforçado, vocês vão descobrir coisas poderosas, extraordinárias, para o seu próprio bem, que eu já deixei para vocês. Eu já deixei para vocês, está aí, está tudo escrito. Bem-aventurado, e bem-aventurado significa mais que felizes.
Eu preciso ainda parar sobre essa passagem das bem-aventuranças, lá de Mateus 5, Jesus, bem-aventurado, bem-aventurado, para entender melhor quando ele fala bem-aventurados que choram, por exemplo. Porque eles serão consolados. Eu vejo na classe daquelas pessoas, pessoas assim, privilegiadas pelo fato daquilo que estão vivendo. Que pelo fato de viverem aquilo que estão vivendo, e que nós olhamos e reputamos como, mas na verdade aquilo está se transformando em glória para essas pessoas. Então, bem-aventurados é mais que feliz. Mais que feliz. Mas então Jesus fala assim: bem-aventurados são os que ouvem e leem as profecias deste livro. Significa pegar isso, aprender, querer conhecer, mergulhar, se aprofundar e falar: Senhor, fala comigo, eu quero entender, eu quero compreender. É pegar esse livro de 1 Pedro e 2 Pedro aqui, ler todo, pegar essa passagem, esses 15 versículos aqui, e meditar neles. Tem coisas tão profundas que a gente não consegue expressar num único culto aqui, numa única pregação. Ele fala: olha, vocês são iguais a mim. Pedro está falando no comecinho: eu sou escravo e apóstolo. Só que aí a gente só pega o apóstolo, né? A gente só pega o apóstolo, porque a gente só quer coisa, né? A gente quer a autoridade. Mas a gente escreve que ele fala: eu também sou escravo. E ele fala: aos irmãos que mediante a justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo receberam conosco, ou seja, ele se inclui com você. E recebeu o quê? O que ele recebeu? Se ele recebeu uma fé e ele coloca a gente junto no mesmo balaio, o que você já recebeu? Vai, diga aí. Valendo 100 agora a pergunta. O que você já recebeu? Fé. Romanos 12, capítulo 3. Nós já recebemos uma porção de fé. Já temos. Está ali. Certo? Então olhe para você agora. Fala: aquele que nasceu de novo, aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, como Jesus disse assim: todo aquele que nele crê será salvo. Tudo que nele crê será salvo. Aquele que com seu coração crê, com sua boca confessar que Jesus é Senhor, o que a Bíblia diz? Será salvo. Então, você que já creu, tem fé. Você que ainda não creu, pode ter fé. Basta crer. Certo? Então, o que ele está falando aqui? Você recebeu, assim como eu recebi, você também recebeu o quê? Uma fé igualmente valiosa. Aí você fica: vida aos céus, porque a minha vida, porque não sei o quê. Você já recebeu uma fé igualmente valiosa. E aí ele continua então dizendo: graça e paz vos sejam multiplicados. Graça, poder de Deus, sabedoria de Deus, se movendo em nosso favor. Aquilo que eu não posso, não sei, não sou capaz de fazer, Deus move o poder e sabedoria dele em meu favor. Deus se levanta e vem em meu favor. E Pedro está falando assim: graças sejam multiplicadas. Olha, está falando, gente, uma graça, viver essa graça, experimentar essa graça, é o primeiro degrau para ir para a segunda graça, o segundo degrau. Graça multiplicada, sejam multiplicados, graça sobre graça. Graça e paz, o que nós precisamos muito, tanto, paz, graça e paz vos sejam multiplicados. Aí ele fala: como isso acontece? Como que graça e paz serão multiplicadas para nós? Pode colocar o texto aí, Jonas? É o verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicados do quê? Leia aí. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. No pleno conhecimento. Pleno é tudo. Conhecimento eu já sei o que significa. Inclusive é uma das virtudes que aqui está. Esse pleno conhecimento é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. É viver cada dia na presença de Deus. É se esforçar para fazer o que a Bíblia diz para você fazer.
É crer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que quando você faz aquilo que está escrito, quando você pratica o que está escrito, você vai desfrutar daquilo e dos efeitos do que ela está dizendo para você. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 3, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Talvez você se sinta aí incompleto. E ele diz assim: a fé que ele já nos deu, a fé que ele já te deu, porque se você criou, você já tem uma porção de fé, já deu a você tudo do que você precisa para a vida. Presta atenção, para a vida. A palavra vida é importante aqui, porque engloba tudo que é bom. Então, nós já recebemos tudo. Aí você fala, mas eu não estou vivendo isso. Sim, e você não está vivendo por quê? Está faltando da sua parte esforço. Aquilo que no verso 5 aqui ele vai falar, esforçai-vos. No verso 10 ele fala, aplicai todo o seu esforço. Mas no quê? E aí ele dá uma relação para a gente aqui de virtudes. Eu não sei se a gente vai conseguir ter na tela aqui, João. Se conseguir jogar, eu não sei como vai ficar o gráfico aí, mas eu coloquei só para que a gente possa ter um visual, né? Tá pequenininho, né? Mas vamos tentar ler aí, né? Vocês conseguem ler? Né? Não, Silvio? Está precisando de óculos, hein? Mas ó, nós temos ali, vamos contar pelo menos as virtudes. Vamos contar quantas são? Amor uma, fraternidade, piedade, perseverança, domínio próprio, conhecimento, virtude e fé. Se a gente contar nas mãos, dá quanto? 8. E ele vai dizer que essas são virtudes. Certo? Ele vai dizer que isso é virtude. E aí quando a gente fala da palavra virtude, a gente precisa entender o seguinte: virtude é algo que eu expresso. É uma expressão. Virtude vem de dentro para fora. As pessoas vão olhar em mim e vão dizer se eu sou ou não uma pessoa virtuosa, certo? Baseado no quê? Naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, da forma como eu me porto, certo? Estão compreendendo isso aqui? Não está, aqui a tela é pequena. Vamos aumentar nossa tela, gente? Vamos comprar uns guarda-chuva maiores para a gente fazer uma tela maior aqui, para a gente ter um negócio mais. Aqui eu queria colocar tudo numa só. E eu não quis fazer, talvez fique para a próxima parte, um círculo, né, virtuoso. Por quê? Começa com amor, termina com fé. E vai assim, né? O negócio fica ali, ó, se retroalimentando. Mas eu coloquei dessa forma aqui, aquilo que você vê ali é uma setinha. Está vendo os coloridos ali? É uma setinha. Exatamente para você conseguir compreender. O texto bíblico, ele vai começar a falar para a gente de trás para frente. Acrescente a sua fé à virtude. Certo? Aí ele fala, acrescente à sua virtude o conhecimento. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Acrescente ao domínio próprio perseverança. E assim o texto vai indo falando. Eu coloquei nesta disposição para que a gente possa visualizar o seguinte. E a gente já falou um pouco sobre isso aqui alguns dias atrás. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Se a gente chegar no amor, isso é perfeição. Obviamente nós não vamos conseguir chegar, eu imagino que não. Entende? Talvez uma pessoa chegue mais, mas nunca vai chegar a uma perfeição por uma série de fatores que impedem que a gente chegue, ainda que isso seja possível, porque Jesus chegou. E a Bíblia diz que ele foi 100% homem. Ele viveu neste mundo tal como eu e você vive. Ele foi 100% amor. Deus é amor. E se nós formos tais como ele, todas essas virtudes se expressarão através daquilo que nós fazemos, falamos, vivemos. Mas eu quero me concentrar aqui na perseverança. Perseverança. Não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, certo? Não dá tempo da gente aqui ministrar sobre cada um deles, mas eu quero me concentrar aqui na perseverança. Mas se você prestar atenção, e o detalhe que eu joguei esse visual aqui para você entender. Vai para lá, assim. Repreendido em nome de Jesus. Tem essas plaquinhas aqui, pelo amor de Deus, tem coisa, né? Olha
Olha lá. Perseverança. O que é perseverar? Pensa aí, o que é perseverar para você? Hã? Não desistir? Permanecer? Prosseguir? Vamos lá, gente. O que é perseverança para você? Hã? Insistir? Olha, está ali. Quando você persevera, você não desiste, certo? Você insiste. Você continua. Há um quê de continuidade. Sabe aquela coisa você fala assim, essas pessoas aí, elas são inconstantes. Perseverança é ir à frente, ir adiante, não olhar para trás. É continuar, mas persistir no quê? Persistir na mentira? Persistir no engano? Não, a palavra está dizendo assim: persista naquilo que é bom, persista naquilo que é útil, persista naquilo que é agradável, persista naquilo que é de boa fama, persista naquilo que é santo, persista em permanecer na presença de Deus, perseverar, é continuar, é não desistir, é olhar para a palavra de Deus e falar assim: se a Bíblia está dizendo para eu amar o meu inimigo, aí eu olho para Deus e falo assim: Deus, você está brincando comigo, está de brincadeira? Não, eu posso amar aquela pessoa, mas aquela lá, não, aí você está exagerando demais, você tomou umas. Não, ele está falando exatamente isso: ame os vossos inimigos. Aí vocês falam assim: mas como eu posso amar o meu inimigo se eu odeio ele? Né? É o oposto. Ele fala assim, aí ele continua mesmo dizendo assim: orai pelos que vos perseguem. Bom, num certo sentido, se você prestar atenção, o seu inimigo é aquele que te persegue. E ele diz para você: como você faz isso então? Como eu amo o meu inimigo? Orando por ele. É orando por ele. Eu vou gastar tempo, dobrar os meus joelhos e vou orar por ele. E vou falar para o Senhor: Senhor meu Deus, eu quero orar por tal pessoa. E eu peço em nome de Jesus: caia fogo dos céus. É isso? Não. Ele fala assim: ande na sua oração. Você vai orar, você fala: Senhor, tipo assim, se dependesse de mim, eu matava. E eu estou sendo sincero contigo, Senhor, eu não vou vir com meias palavras, não. Eu faria isso, mas a tua palavra diz para eu amar. E eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar. O Senhor está vendo, eu tenho fé, a tua palavra diz para fazer, eu vou fazer. Estou aqui orando por ele. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa essa pessoa, meu Deus. E aí você ora para que Deus a abençoe, para que Deus a ilumine. Ô, glória! Deus a ilumine. Entendeu a revelação? Cadê os eletricistas de plantão? Para que abençoe o meu irmão. Note, seu irmão é o seu inimigo. Hã? Mas tem muitos irmãos que se tornaram inimigos nossos. São próximos e nós nos tornamos inimigos deles. Mas quando eu então, e aí a Bíblia diz: persevere. Perseverança é você se aplicar a desenvolver esta virtude que tira de você a ansiedade, que tira de você a preocupação, que tira de você aquilo que tanto te incomoda, e você se concentra. Se você voltar, uma coisa está diretamente ali ligada à outra. Se você olhar perseverança, a virtude está bem perto dela e a piedade está bem perto dela. Quando fala de piedade, piedade diz assim: se dedique à oração. Piedade é isso. Então você fala: como eu posso ser mais perseverante? Eu posso ser mais perseverante quando eu pratico, desenvolvo a piedade. E piedade, olha lá, eu temo ao Senhor, eu obedeço ao Senhor. Todas as coisas que são provenientes de Deus são importantes
para mim, eu tenho elas como muito importantes. Eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão da verdade. Eu não vou abrir mão de andar na presença de Deus em troca de qualquer outra coisa. Aí eu começo a orar. Só que aí vem a preguiça. A carne é fraca, como Jesus disse. O espírito até está pronto, ele quer buscar. O espírito está desejando, está almejando coisas melhores. Mas a carne é preguiçosa, a carne é fraca. Ela não quer fazer aquilo. O que essa passagem ela nos ensina? Ela está dizendo assim: você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar para ser mais paciente. Perseverança tem a ver com paciência. Você precisa. Aí você fala assim: mas eu não sou. Eu não nasci assim. Eu não cresci assim. Você sempre assim, né? Lembra da música? Eu nasci assim. Eu cresci assim. Você sempre assim, né? Não. Você fala assim: eu já recebi. Lembra da fé que estava aqui? Eu já recebi fé. Então a porção de Deus em mim já está em mim. Deus já habita em mim. Eu tenho esta porção que é suficiente. Ela não me foi dada por medida. Ela foi me dada na totalidade para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que Deus é. Então eu posso olhar para mim hoje, aí detalhe, vamos lá pegar de novo que a gente está aprendendo as casas de oração. Eu sou um espírito, tenho uma alma, habito num corpo, certo? Certo? Você está estudando isso lá? Pedro falou sobre isso aqui nessa passagem. Ele fala assim: olha, eu quero falar para vocês, eu quero me dirigir a vocês, eu quero relembrar vocês sobre coisas importantes para que você possa viver melhor enquanto você aqui estiver. Sabe por quê? Porque eu mesmo já estou quase indo. Eu quase já estou deixando, porque Jesus falou para mim: chegou o teu tempo, Pedro, e você vai deixar este corpo. Ele chama o corpo de tabernáculo. Ele fala assim: você vai deixar. Note, Pedro não é o corpo, Pedro é o Pedro, é o Espírito. Ele fala assim: você vai deixar esse tabernáculo, ficar aqui na terra, do pó veio ao pó, tornará, certo? Então ele fala sobre isso, ele está falando: vou deixar esse corpo. Mas eu sei que vocês aqui estarão, e que vocês passarão por dificuldades. Você vai ver o capítulo 2, ele fala assim: vai vir gente falando para vocês aquilo que não é verdadeiro. Virão falsos profetas e muitos serão enganados, porque seguirão a outros ensinos, a outras doutrinas. Mas eu quero então alertar vocês, para que vocês não se desviem da fé. Vocês não se desviem da fé. Então, se vocês se dedicarem, se aplicarem a desenvolver cada uma dessas 8 virtudes. Quantas virtudes? 8. Ele fala: se vocês se aplicarem a cada uma delas, detalhe que você precisa prestar atenção: uma virtude depende da outra, e eu desenvolvo essa virtude quando eu também me aplico àquela outra virtude. Então não adianta eu isolar cada uma delas e falar: olha, eu vou fazer essa aqui só porque as outras não vão. E essa virtude que eu quero hoje, nessa manhã, falar com vocês, já quase encerramos, é a perseverança. É a paciência. Eu não sou paciente, mas eu não era. Diga assim: eu não era, mas agora eu nasci de novo. O Espírito de Deus habita em mim, e se o Espírito de Deus habita em mim, eu posso ser mais paciente. Aí hoje eu serei mais paciente do que ontem fui. Amanhã serei mais paciente do que hoje estou sendo. Eu vou me esforçar, porque eu tenho fé. Lembra do amor? O amor tudo crê. Eu tenho fé que eu já recebi a porção do Espírito Santo. Eu tenho fé de que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu tenho fé de que o que está escrito é a verdade, e eu vou me apegar a essa verdade, vou viver essa verdade, custe o que custar, e eu vou experimentar a paz que excede todo entendimento. Está entendendo isso? Glória a Deus. Quando você se aplica a isso, a se desenvolver nessas virtudes, você não tem ela propriamente dita aí.
Você não tem, se você falar porque o homem caiu, ok? E quando ele caiu, ele perdeu todas essas virtudes. Lembra lá do Jardim do Éden? Mas depois Cristo veio. E aí ele restaurou novamente isso. E ele te deu vida, e vida em abundância. O Espírito de Deus habita em você. Se você creu, nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Então você já tem as condições necessárias para que você pratique cada uma dessas virtudes. Aí você fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Mas quem disse que isso tem a ver com sentimento? Isso tem a ver com fé. Você crê? Se você nasceu de novo, você fala assim, eu já tenho essas virtudes, elas estão dentro de mim, agora eu preciso desenvolvê-las. Ela pode estar aqui, tem só um pouquinho, mas se eu vou me desenvolver, ela vai melhorar um tanto mais. E aí eu digo para você nessa manhã, seja perseverante. Hoje é um culto de ações de graça, certo? Aí você começou a fazer alguma coisa que está relacionada àquilo que a gente já ensinou aqui sobre graças, sobre ações de graças. E aí você, de repente, no meio do caminho, entrou no ritmo do esquecimento e parou. Não, você precisa continuar, você precisa persistir, você precisa se aplicar mais. Olha, eu ainda não colhi tantos frutos que eu imaginava colher pelo fato de jejuar. Continue fazendo o jejum, continue observando o jejum que você faz. Mas eu não estou tendo muito efeito nas orações que estou fazendo. Veja como estão sendo feitas as suas orações. De repente você precisa mudar alguma coisa. Porque a Bíblia diz assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então talvez a sua oração esteja um tanto aí errada. É como o Tiago diz assim, pedem e não recebem, porque pediram mal. Isso para satisfazer os seus próprios desejos e interesses. Mas quando você pede certo? Pedir certo, resposta certa. Uma pergunta que a gente deve fazer, por exemplo, sobre oração, é por que as pessoas não oram como deveriam orar? As pessoas deixam de orar como deveriam orar, exatamente porque não tem feedback positivo, ou seja, não recebem resposta às orações. Mas a Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á. Batei, e a porta se abrirá. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Aí você foi lá. Ninguém abriu. Aí você já começa. Desistir. Desanimar. Ninguém se abriu. Eu fui lá. Eu tentei. Você viu, Deus? Eu tentei. Mas não abriu a porta. O que Deus está falando para você? Volta de novo. Continue batendo, a porta vai se abrir, porque a Bíblia diz para você que ela se abre. Continue. Perseverança. Não desista na primeira tentativa. Isso é virtude. Você não tem ainda ela, mas você vai desenvolver. Aliás, você tem ali uma porçãozinha, mas agora você precisa desenvolver. Você precisa se aplicar a ela. Você não pode desistir. Se a Bíblia está dizendo para você insistir e persistir. Aquela passagem do juiz iníquo, injusto, e que aquela mulher indo dia após dia, julga minha causa, e o juiz ali se enche dela, e ele fala assim, julga lá da casa dessa mulher, porque eu não aguento mais ela todo dia aqui. E aí Deus ele fala assim, se um juiz que é injusto, iníquo, atendeu à causa daquela mulher de tanto que ela insistiu, como eu que sou justo, como eu que sou bom, como eu que sou amor, não vou atender a causa daqueles que persistentemente me buscam. Não aconteceu ainda? Revisa a sua oração, talvez ela esteja sendo feita de uma forma errada. E como eu vou revisar? Revisar pela palavra, vou ver o que a Bíblia fala sobre oração, como que é a oração, quem orou, quando orou, por que ele recebeu, como foi a oração dessa pessoa. Por que Elias orava e as coisas aconteciam? Eu leio a Tiago e a Bíblia diz assim, Elias era homem como você, ser humano como você,
sujeito às mesmas solicitudes, às mesmas preocupações, mas ele deixou as preocupações de lado e ele se dedicou à perseverança. Ele se dedicou à paciência. Ele se aplicou àquilo. Ele não desistiu até que ele viu aquilo que ele tinha pedido. Quando a gente fala de perseverança, consegue colocar de volta lá, Jonas, aquele desenho? A gente fala de não desistir facilmente. Pode ser que você, em algum momento, de tanto insistir, talvez até dê aquela relaxada e fala, sabe? Mas o que a Bíblia diz para você é, não desista nunca. Se você está buscando, talvez você ainda não alcançou o entendimento que deveria. Para que você alcance, existe uma das virtudes aqui que está dizendo para você, é preciso melhorar o conhecimento. Conhecimento é virtude também. O problema nosso talvez seja mais pelo fato de, como igreja, como cristãos, no nosso tempo, estarmos tão acostumados a receber, domingo após domingo, receitinhas de bolo, para você levar para casa, fazer bolo e ver se dá certo. E você não se esforça por viver a sua própria experiência. Talvez a gente esteja tão acostumado a ouvir alguém dando testemunho de que Deus é fiel, mas você não conhece a fidelidade de Deus na sua vida. E porque você não se esforçou, porque você não se empenhou, porque você não acreditou naquilo que a palavra de Deus está dizendo acerca de você. E aqui a gente vê o que está escrito. Ele já nos deu tudo do que necessitamos para uma vida plena. Se eu não estou vivendo essa vida plena, não tem nada a ver com ele, não é erro dele, é erro meu. É você olhar para si mesmo e dizer assim, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. E hoje dia de gratidão. Gratidão não é vir e colocar o dízimos, ou então, não diz respeito ao dízimo, ainda que dízimos estejam relacionados, porque você reconhece a palavra de Deus sobre a sua vida e você sabe que a bênção de Deus está determinada sobre você, porque ela está dizendo assim, trazei os dízimos à casa do tesouro. Mas ela diz também para você ser generoso. Olha, eu mesmo me esqueci, cadê? Hoje era cesta básica, a gente não trouxe. Algumas pessoas, não sabemos quais, nem não precisa saber, mas se beneficiaram com isso. A gente se esquece facilmente daquilo que devemos fazer. A gente se esquece de vir à presença de Deus com as mãos cheias, e vimos com elas vazias, com sacolas, com, querendo levar para casa um monte de coisa, um monte de presentes. Deus é galardoador daqueles que buscam. Só que ele vai galardoar aquele que tem fé. E a fé, lembra? Amor, começa com amor e termina com fé. Fé é o fruto, olha lá, fé é o fruto de uma série de virtudes que estão sendo desenvolvidas e praticadas nas nossas vidas. Quanto mais eu pratico cada uma delas, inclusive a perseverança, mais fé eu vou ter. Quanto mais fé eu tiver, mais agradável eu me torno a Deus. Agradai-vos do Senhor, Salmo 37, e Ele se agradará de você. Agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quais são os desejos do seu coração? Talvez hoje os desejos do seu coração não são desejos que Deus colocou, mas são desejos de uma carne doente, morta nos seus pecados, ou de uma alma enferma. Agora, quando você anda com o Senhor, quando você vive na presença dEle, quando você se torna perseverante, quando você está ali desejoso, querendo realmente crescer na graça e no conhecimento, Deus transforma a sua vontade, Deus transforma os teus desejos, e aí sim esses desejos se tornam desejos de Deus em você, e Ele se realiza. Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Mas para eu confiar, antes de confiar, eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Perseverança é preciso. Perseverança é uma virtude. Se você tem desistido fácil das coisas,
reflita nessa manhã e fala assim: eu não vou desistir mais. Eu não vou desistir mais. Se você tem desistido daquilo que Deus colocou para você fazer aqui na igreja, dentro dos ministérios, por exemplo, você fala: se eu já tenho desistido, invariavelmente, eu vou voltar atrás, eu não vou desistir mais. Se você tem desistido de amar, perdoar, você fala: eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, porque eu estou praticando virtudes que me vão produzir e vão produzir em mim a vida de Deus, porque eu já sou participante da natureza divina. Eu quero encerrar chamando o ministério de louvor. Não vamos deixar de fazer, mas eu quero que você reflita sobre como você tem sido grato a Deus e se a sua gratidão tem sido expressa nos mínimos detalhes. Então você vai levantar do seu lugar e você vai fazer aquele, sabe o nosso ritual? Porque sem ritual a gente não lembra, a gente esquece. Precisa manter os marcos. E o dízimo, por exemplo, sempre nos traz a memória. Eu confio em Deus de fato, ou eu confio na minha força? Eu confio em mim mesmo. Não podemos desistir, não podemos parar. Mas a gratidão tem que estar presente em nós todo o tempo, todo momento. Esse ato que Deus traz para nós e que a gente está exercendo nos dias de gratidão, nos cultos de gratidão, nós não fazemos nos outros dias. Então, você que não é da nossa igreja, só para você entender, não se sinta constrangido, fique à vontade. Isso é para nós aqui, o pessoal que já está apanhando bastante tempo aqui. A gente bate até que aprenda. Seja fiel a Deus antes de cobrar dele a fidelidade. Seja você fiel. Então você, neste ato, que é um ato de gratidão, e ele é simbólico de fato. Quando nós fazemos isso, por exemplo, nós estamos dizendo assim: não existe nenhum Deus além de ti. O Senhor é o meu Deus. Eu não tenho nenhum Senhor além de mim. O Senhor é o meu Senhor. Eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Não importa o momento que eu estou passando, não importa a dificuldade, se por dificuldade estou, não importa, mas o que importa é que a Tua palavra está dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir, Deus. Eu não vou desistir da gratidão, eu não vou desistir de ter uma vida de gratidão, eu não vou desistir de expressar a minha gratidão de Ti. Eu vou ser perseverante, mas então não seja apenas ouvinte, seja praticante. Não apenas diga, mas faça, demonstre. Virtude precisa ser vista, virtude precisa ser demonstrada. Esse daqui é apenas um ato simbólico, mas ele desperta tantos outros atos. Porque a palavra de Deus diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali ordena o Senhor a sua bênção. É difícil a gente falar de bênção de Deus sobre as nossas vidas sem antes passar por isso daqui. Às vezes estamos pedindo e não recebendo, mas é porque não resolvemos a questão aqui. Como assim, pastor? O que tem a ver isso aqui? Isso aqui é apenas uma madeira pintada pelo Walter. Não, mas isso aqui é simbólico. É onde eu venho diante de Deus e falo assim: eu entendo, Senhor, que Tu és Deus sobre mim, mas não apenas Deus, Tu és Senhor. Porque como Pedro disse, eu não sou apenas aquele que foi enviado por Ti, eu também sou escravo de Ti, sou Teu servo. O Senhor está sobre mim, e tudo que o Senhor diz a meu respeito é o que eu devo fazer. Então nós faremos isso com gratidão. Ensine os seus filhos a fazer isso, aplicar esse princípio em suas vidas, de trazer os seus dízimos e separar. Se você dá uma mesada, nós estamos atrasados ainda, mas antes dele sair gastando, você fala para ele: você primeiro separa aquilo que não é teu, mas que pertence ao Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre você, para que você seja bem sucedido em todos os seus caminhos. Ensine o seu filho.
Virtudes nós praticamos, não dizemos eu sou virtuoso. As pessoas é que vão dizer de nós se temos ou não virtudes. O ar-condicionado não funciona mais. Será que é ele que está dando a queda? Vou chamar os eletricistas aí de plantão. A gente dá uma. Precisamos resolver isso aí. Pleno verão, né? Senhor, feche seus olhos. Fala, Deus, eu quero perseverar mais naquilo que eu tenho desistido tão facilmente. Comecei bem, mas de repente parei no meio do caminho. Nem esperei os efeitos, nem esperei os resultados. Eu já desisti porque achei que no primeiro instante, no primeiro momento, que fazendo aquilo já resolveria. E Deus diz para você nessa manhã: você precisa desenvolver a perseverança. Você ainda é muito instável. Antes de eu te colocar na bênção, você tem que ser fiel no pouco. Antes de eu te colocar na bênção, antes de eu te colocar no muito, primeiro você precisa aprender a ser fiel no pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te bendizemos. Porque queremos, ó Deus amado, sempre, através de tudo que fazemos, demonstrar gratidão. Não apenas cantar e dizer que o Senhor é santo. Sei que de fato vivamos a sua santidade nas nossas vidas. Mas que a nossa vida seja uma expressão de gratidão em tudo que nós fizermos. Então cantaremos livremente diante de Ti. Vamos louvar o Senhor. Exalte ao Senhor, louve ao Senhor, diga que Ele é santo, mas não seja apenas uma palavra que saia da sua boca,
aqueles que fizeram eletronicamente, pegue lá simbolicamente um cartãozinho, faça isso aqui, mas quando você vier, você fala: Deus, eu te agradeço pela tua fidelidade sobre a minha vida. Você pode dizer, enquanto caminha, aquilo que a Bíblia diz: eu faço prova, Senhor, da tua bênção sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja a expressão da tua fidelidade, para que outros vejam a diferença entre eu, que sirvo a ti, estou fazendo, a tua bênção se manifeste, para que outros possam dizer: há alguma coisa diferente na vida dessa pessoa, há alguma coisa diferente na vida dela. E ficou observando as pessoas que vinham trazendo os seus dízimos, as suas ofertas. Ele ficou observando. Eu quero que você se veja sendo observado por Ele. Quero que você se veja sendo observado por Ele. E você que tem vivido isso, você que tem aplicado isso, eu quero que você faça uma oração nessa manhã. É a oração que ele disse lá em Malaquias que você deve fazer. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. E você vai dizer: Senhor, eu estou aqui nesta manhã. E eu estou aqui com o meu coração aberto diante de Ti.
ache que deva ser, mas é porque a tua palavra me diz para ser. Então, nessa manhã, e pelo fato, simples fato de eu estar fazendo isso, e cumprindo e obedecendo a tua palavra, e não desistindo, sendo perseverante, eu oro nessa manhã, e eu peço, como diz as Escrituras, abra as janelas dos céus, e derrama sobre mim bênçãos sem medidas. Glória a Deus. Derrame sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha família. Talvez você olhe, veja lá os seus celeiros, a sua despensa tão ali vazia, mas você que tem sido fiel nos seus dízimos, e sem selo, não ore e não peça, mas está sendo. Você tem autoridade para dizer isso hoje. Você tem autoridade, Ele já te deu, já liberou. Você vai profetizar sobre o seu lar, sobre a sua casa, e você vai dizer: a tua bênção está ali. Ali está ordenada a tua bênção. Abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o que eu faço, sobre o meu negócio, o meu trabalho, o meu emprego, o meu negócio. Senhor, faça prosperar. Faça prosperar. Bênção sem medidas. Não tem medida, mas é sem medida. Você pode fazer isso diante de Deus, porque Ele disse: faça. Eu quero ver a sua oração. Detalhe, essa é uma boa oração. E Ele diz para você: se você não fizer, eu não vou fazer a minha parte. Então você precisa fazer a sua. Você precisa entender e fazer. É uma oração que eu fico esperando, e Deus está esperando que você faça. Senhor, nós oramos nessa manhã. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Como nós já dissemos aqui, nós somos. Toda a criação te louva, toda a criação te exalta, e nós estamos aqui nesta manhã fazendo isso, louvando, exaltando o Deus Todo-Poderoso. O Deus que não precisa de nada, o Deus que tem tudo, mas o Deus que doa, o Deus que recompensa aqueles que o buscam, o Deus que deseja ser encontrado e achado. Esse Deus que faz promessas, e entre as quais o Senhor fez uma, e diz assim: peçam a mim, que as janelas do céu sejam abertas, e que bênçãos sem medidas sejam ali derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bênçãos não significam apenas riquezas, mas sabedoria, capacidade, inteligência para fazer coisas que talvez hoje você não faça, mas que abrirão portas e farão você próspero, assim como Ele é. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os teus servos, sobre as tuas servas, o seu lar, a sua casa. O Senhor sabe bem quem. O Senhor, como Jesus, assim ali no templo, o Senhor também esteve aqui entre nós vendo. E o Senhor sabe cada um que fez aqui. E o Senhor conhece como viu aquela viúva que não tinha nada, mas deu tudo que tinha. O Senhor conhece o coração dela, como o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. Então, em nome de Jesus e pela tua palavra, abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre a vida do teu servo e da tua serva, e que ele seja um testemunho vivo do que o Senhor fez nessa manhã, do que o Senhor vai fazer amanhã, do que o Senhor vai fazer a semana que vem, do que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é bom e as suas fidelidades, a sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao término do nosso culto. Desafio você a se reunir conosco aqui na terça-feira, todas as casas de oração. Vamos orar. E entre os pedidos nós temos um especial. E esse especial é dia 21 e 22, ou 20 e 21 agora meio. 21 e 22, nós estaremos comemorando pela primeira vez o nosso aniversário. Nunca fizemos isso, vamos fazer agora, dia 21 e 22 de outubro. Então, as orações eu quero que se voltem todas elas nesse sentido, para que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas, com sabedoria, com criatividade, para que aquilo que está sendo feito, vai ser feito nos bastidores, corra tudo bem, que os empecilhos, os impedimentos, eles sejam ali tirados de letra. Olhe nesse sentido, tá? Para que a bênção do Senhor se estabeleça, a
Agradeça ao Senhor também, você que faz parte dessa igreja, pelos nossos alguns anos que passamos. Já somos adolescentes, é isso? Estamos na adolescência, logo chegaremos à fase da juventude, depois à fase adulta, mas estamos aí na nossa adolescência. Então, queremos fazer isso com muita alegria, com muita gratidão. Eu vou dar um spoilerzinho aqui apenas para você.